Opa, professor Felipe Fontoura, então nesse módulo a gente vai ver a utilização de gráficos, relatórios, enfim, a gente vai ver toda essa parte de visualização da informação. E a gente vai começar com essa aula entendendo por que utilizar gráficos e também os tipos mais comuns desses gráficos. E o que eu tenho para dizer para você é o seguinte, que uma imagem vale mais que 1000 palavras. Vejamos alguns exemplos, como por exemplo esse gráfico. Esse aqui é um gráfico tipo calendário, que diz, por exemplo, quais são os dias que tiveram maior movimento, maior intensidade. Esse tipo de gráfico aqui fica bastante claro, fica bastante definido os dias aí através das cores que tiveram, por exemplo, maior movimento de loja ou maior índice de raios UV, enfim, maior índice ou intensidade de algo que você queira medir. É interessante esse gráfico, eu lembrei que a gente implementou ele dentro de um software que nós criamos no passado de venda de pizza online, que ele tinha um gráfico bem parecido com esse, que mostrava os dias que tiveram maior movimento na pizzaria ou lanchonete, enfim, no estabelecimento. E isso ajudava a identificar alguns padrões, como por exemplo, dia de chuva tinha maior movimento, dias de final de semana, obviamente, tinha bastante movimento, dias de feriado. Então, o gestor, o gerente, ele conseguia saber exatamente o porquê, porque essas informações elas eram correlacionadas, porque a gente colocava temperatura do dia, se estava chovendo, meteorologia no geral, às vezes acontecia de ter dia de jogo, e isso ajudava muito o marketing a trabalhar com essas informações, como por exemplo, já foi feita uma campanha aqui o título da campanha é assim, nossa, chuva dá fome, e vendeu bastante. Então foi daí que saiu algumas informações. E eu estou te falando isso porque você, programador, a partir de agora, você vai ter a chance de agregar extremo valor no seu software, de agregar extremo valor na solução que você está criando. A gente tem um outro aqui também, esse gráfico é o índice de desemprego, o índice de desemprego ali nos Estados Unidos. Então tem ali os estados, cidades, enfim, os distritos ali pintados, que vai do mais branco até o azul com maior intensidade, que mostra ali as áreas que têm o maior índice de desemprego. É um exemplo também de um gráfico geolocalizado. E também tem esse outro gráfico aqui, que é um gráfico da Copa de 2014, que mostra aqui as chances de um time, de um país chegar a pegar a taça. Então isso aqui também é uma outra aplicação de gráfico que você pode fazer, tá certo? Para que você possa trabalhar. Mostrei esses 3 exemplos para que você possa entender que não precisa ficar só no arroz e feijão. E eu mostrei esses 3 exemplos para que possa expandir e abrir a sua mente com relação à visualização da informação. Mas talvez você esteja se perguntando qual gráfico então você deve utilizar. Bom, no caso, professor, separo esses gráficos, esses tipos de gráfico em 4 tipos, Primeiro tipo, série histórica, e eu vou falar porque ele é importante, o porquê da sua aplicação. Panorama atual, os comparativos e os espaciais, tá bom? Primeiro aqui, a gente vai falar sobre série histórica, e sempre quando a gente fala sobre série histórica, a gente está falando sobre tempo. Então, quando você for utilizar um gráfico com série histórica, normalmente ali no eixo horizontal, o eixo X, você vai colocar ali o tempo. Então, pode ser medido em horas, segundos, meses, anos, mas você vai colocar ali um tempo. Basicamente, esse tipo de gráfico serve para detectar padrões em função do tempo. Nesse caso aqui, o faturamento do trimestre, são valores hipotéticos que eu acabei de colocar aqui. Ele mostra, por exemplo, que em janeiro teve um faturamento de 9, em fevereiro teve um faturamento de 2 alguma coisa, e em março o faturamento ficou próximo de 3. Se você é um gestor e você está em março, você acaba de começar a se preocupar, porque em janeiro, em função de alguma coisa, você teve um faturamento alto. Pode ser de repente uma sorveteria, em que em janeiro, ali mês de férias, ou hotel, por exemplo, e de repente isso pode ser até comum, tá bom? Mas o que eu quero destacar aqui é que a série histórica ela serve basicamente para a gente enxergar um padrão, detectar um padrão em função do tempo. Os gráficos mais utilizados para isso são os gráficos de linha, porque o gráfico de linha você consegue tracejar isso ao longo do tempo.
Um outro gráfico aqui também que mostra o panorama atual. Esses gráficos aqui, basicamente, eles mostram a foto em tempo real ou em função de uma determinada quantidade de tempo que você mediu ou de valores, enfim, mas ele dá um panorama atual sem uma visão de tempo, né? Então ele não te fala do histórico, ele te fala do momento, do cenário atual. E o gráfico perfeito nesse sentido aqui é o gráfico de pizza, porque ele vai dar uma dimensão, né, comparativa de todos os dados que você está medindo. Nesse caso aqui, eu fiz novamente um gráfico hipotético que mede aqui, sei lá, por exemplo, os alunos, né, os alunos matriculados, desistentes, ausentes e repetentes, num outro exemplo. Nesse outro exemplo aqui, a gente tem um gráfico comparativo, em que eu coloquei a mesma informação, só que para 3 séries diferentes. No caso, as 3 séries são representadas por pessoas. Essas pessoas aqui são atletas e a gente tem aqui um rendimento esportivo numa corrida tiro de 100 metros, por exemplo. Nesse caso aqui, o João, ele teve um tempo de 9, no caso a Maria teve um tempo de 3 e o José teve um tempo de 4,5. Claro que nesse caso aqui a Maria ganhou, né? Porque ela teve um menor tempo nesse tiro de 100 metros. Então esse aqui é um outro exemplo. E esse também é um outro exemplo, no caso desse gráfico espacial. Quando a gente fala de espacial, é sempre dando a dimensão territorial. Pode ser um gráfico do Google Maps, pode ser um gráfico do universo, pode ser um gráfico do espaço, da Via Láctea, enfim, pode ser o que você quiser, mas ele dá uma dimensão de espaço. Esse gráfico aqui, ele mostra os valores das propriedades em Londres em função do tempo. E também a gente não pode esquecer que existem os gráficos mistos, os gráficos que você vai misturando, como por exemplo comparação, e também você pode acrescentar outros elementos. Nesse gráfico aqui, de novamente hipotético, eu tenho 4 meses, eu tenho aqui o faturamento, os custos e uma tendência ali de como vai ficar. O interessante também é que os gráficos não só mostram o passado, principalmente os gráficos de série histórica, mas também ele pode mostrar o que pode acontecer no futuro. Ou seja, baseado numa série histórica, baseado na média, qual é a informação que a gente pode prever mês que vem se esse cenário continuar se repetindo. Ou seja, se a empresa continuar faturando assim, nos próximos 3 meses ela vai estar desse jeito. Então tem a capacidade, inclusive, de você tomar uma decisão do que você vai fazer ou não, tá bom? Mas o mais importante, depois de mostrar esses 4 tipos aqui para você, é que o elemento mais importante é o leitor. Você não pode fazer essa pessoa pensar para ler um gráfico. O que eu quero dizer é o seguinte, que é fácil a gente se encantar com todos esses gráficos bonitos, com todos esses gráficos aí bastante charmosos, mas a gente não pode esquecer que uma imagem ela tem que ser instantânea na mente da pessoa. Se ela tiver que ler um manual para entender o gráfico que você criou, o gráfico acaba perdendo a sua função mais importante, que é informar de uma forma muito rápida. Então daí é melhor você colocar um relatório textual que vai dar menos trabalho, não é verdade? Então o que eu gostaria de dizer para você é o seguinte: comece com os gráficos mais simples, aqueles gráficos feijão com arroz, que a gente está acostumado, que a gente até aprendeu a ler na história, que são esses 3 gráficos, os gráficos de linha, coluna e pizza. Não tem mais por que inventar, tá bom? E depois que você começar a trabalhar com eles, você pode ir sofisticando à medida do necessário. Um gráfico também é importante dizer que ele precisa necessariamente contar uma história, ou seja, ele deve contar essa história através de dados. E aqui é importante utilizar o conceito que você já aprendeu, que é o conceito top-down. Eu vou te mostrar aqui um exemplo novamente hipotético. Imagine que a gente está medindo o nível dos reservatórios nas represas aqui do estado de São Paulo, tá? E atualmente o nível dos reservatórios, novamente dado hipotético, está 55%. Só que logo abaixo você consegue perceber que tem uma média histórica, né? Tem um valor histórico e comparativo. Porque nós estamos hoje, por exemplo, no ano de 2019, temos 2018 e 2017. Então você tem a capacidade de ver o histórico, a foto real, aliás, que é a primeira informação que está ali em cima, a foto real, a foto do estado atual
necessita de alguma interpretação, por exemplo, se está em 100%, não faz muito sentido você se preocupar. Mas se está, por exemplo, a 10%, você vai querer investigar. Nessa hora que você vai naturalmente descer o olho ali e de repente descobrir algum parâmetro, alguma coisa, tá certo? E nesse sentido, são esses tipos de gráfico que a gente pode trabalhar, tá? Mas existem muitos outros materiais para que você possa se aprofundar. Essa ciência, né, eu coloquei ciência ali entre parênteses, é chamada de visualização de dados. Ou em inglês, é interessante você procurar no Google sobre isso, chamado Data Visualization ou Data Visualize. Ela é de extrema importância, principalmente para quem deseja se aprofundar na área de ciência de dados. E não só isso, para os programadores que desejam informar melhor aos seus usuários da informação que está contida ali dentro do sistema, já que um banco de dados, quando bem trabalhado, ele se torna uma fonte importante de decisão. E aqui estão três referências que eu recomendo que você, de repente, se você quiser se aprofundar um pouco mais na área, você possa ler. Nesse último livro aqui, Information Dashboard Design, é o livro que eu mais gostei disparado, tá certo? Esse livro, ele mostra com exemplos reais de dashboards. O que são essas dashboards? As dashboards são basicamente telas em que você conta uma história através dos gráficos. Você vai colocando elementos visuais ali que vão fazer com que a pessoa consiga enxergar uma informação e tomar uma decisão, tá certo? Tem uma outra biblioteca aqui também, que é uma biblioteca que eu gosto muito, principalmente que tem muitos exemplos, e é uma biblioteca que você de repente pode começar a se aventurar a explorar ela, chamada D3GS. Essa biblioteca, ela permite você construir não só gráficos, mas elementos que representam uma informação que é muito além do que os gráficos. Por quê? Porque você consegue não só colocar ali um gráfico de coluna, de linha, mas você consegue colocar ali elementos, inclusive interativos. Tá? Eu vou dar uma acessada no D3GS aqui só para você ver, para que você possa entender o que eu estou falando. Eu estou entrando aqui na área de exemplos, e ele tem aqui, por exemplo, 1000 exemplos de como que você pode fazer os gráficos. Então, de repente, você encontrou um gráfico que você mais achou interessante e você pode começar a visualizar. Olha só, esse gráfico aqui é um gráfico de correlação, né? A gente também tem outros gráficos aqui interessantes. Tem um gráfico aqui que mostra o horário atual do espaço. Então, você vê que ele vai saindo bem daquela etapa, né? Daquela etapa lá daqueles gráficos feijão com arroz que eu chamo. Tem esses outros gráficos aqui, em que são gráficos que você pode trabalhar melhor, né? Então ele carrega aqui, então são gráficos mais interativos. Esse aqui está carregando, depois a gente pode visualizar melhor. Então, enfim, tem um conjunto de gráficos, uma gama de gráficos enorme para que você possa começar a trabalhar e começar a aplicar, começar, enfim, ser curioso e começar a trabalhar. Não só o gráfico, mas ele também mostra o código que ele utilizou, tá bom? Mas o mais importante é o seguinte, é aquilo que eu já comentei com você. O programador que sabe comunicar muito bem os dados contidos dentro de um sistema é extremamente valioso para uma corporação. E não é necessário, em um contexto inicial, ser um PhD em ciência de dados. Basta buscar as referências de design de dados e aplicá-los no contexto correto. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, basta você, por exemplo, pegar um livro daquele Dashboard Design, que você vai estar muito, mas muito à frente de qualquer programador da atualidade, porque você já vai ter exemplos reais e você vai ter a capacidade de ter o que eu chamo de bom senso na hora de criar alguma coisa. Então, aliado ao conhecimento que você tem do problema que você está resolvendo, a uma pessoa que de repente possa te auxiliar com as informações que mais são importantes para ela, e com esse banco de dados rico em informação, você pode criar verdadeiras armas nucleares, no bom sentido, para que você possa aí acabar com qualquer dúvida, para que você possa detonar com qualquer dúvida, criando uma verdadeira série de informações para que o gestor, os usuários, né, criem e tomem decisões aí em função dessas informações, tá bom? Eu não canso de dizer, então, dessa importância.
Bacana? Então esse foi um overview, foi um geral do que é gráfico, que é importante a gente dar uma passada nisso, porque muita gente ignora, acha que gráficos são aqueles elementos visuais lá da planilha que você coloca do Excel, e ele acaba ignorando essa ciência que é chamado de Data Visualization. Bacana? Por trás disso, como eu comentei, tem muitos cursos de especialização, tem muito conteúdo, muitos livros, mas se você começar pelo menos com aquelas 3 referências que eu já passei para você, você vai estar muito bem. Bacana? Espero que você tenha gostado dessa aula. Vou ficando por aqui. Um forte abraço. Tchau, tchau.